Livro do Mestre. Episódio de hoje: Itens mágicos, funcionamento e uso. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Você já deve ter percebido que no último episódio antes desse aqui, já iniciou uma quantidade de tabela bem grande. Isso vai continuar acontecendo nos próximos episódios, porque itens mágicos fazem parte do universo fantástico do D&D, e naturalmente isso envolve diversas tabelas para poder apresentar os diversos tipos de itens em suas diversas raridades. Eu vou tentar aqui deixar um pouco menos monótono a leitura das tabelas, assim como tentei fazer resumindo algumas partes no episódio anterior. Mas antes de começar a ler as tabelas, evidentemente, o livro apresenta texto informativo porque é o início dos itens mágicos aqui. Então vamos lá. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Itens mágicos. Itens mágicos são adquiridos dos tesouros de monstros conquistados ou descobertos em antigas câmaras perdidas. Tais itens fornecem capacidades que um personagem raramente conseguiria de outra forma, ou eles complementam as capacidades do seu usuário de formas incríveis. Raridade. Cada item mágico tem uma raridade: comum, incomum, raro, muito raro ou lendário. Itens mágicos comuns, como uma poção de cura, são os mais abundantes. Alguns itens lendários, como o dispositivo de Kiwalish, são únicos. O jogo considera que os segredos de criação dos itens mais poderosos surgiram séculos atrás e foram se perdendo gradualmente com o resultado de guerras, cataclismos e contratempos. Nem mesmo itens incomuns podem ser facilmente criados. Portanto, muitos itens mágicos são antiguidades bem conservadas. A raridade fornece uma medida grosseira do poder relativo de um item em relação a outros itens mágicos. Cada raridade tem um nível de personagem correspondente, como mostrado na tabela Raridade do item mágico. Um personagem geralmente não encontra um item mágico raro, por exemplo, até ele estar por volta do 9º nível. Apesar disso, a raridade não deve ficar no caminho da história da sua campanha. Se você quiser que um anel de invisibilidade caia nas mãos de um personagem de 1º nível, que seja. Não há dúvidas que uma grande história irá surgir desse evento. Se sua campanha permite que os itens mágicos sejam negociados, a raridade também pode ajudar você a definir o preço deles. Como mestre, você determina o valor de um item mágico individual baseado na raridade dele. Valores sugeridos são oferecidos na tabela chamada Raridade do item mágico, e o valor de um item consumível, como uma poção ou pergaminho, geralmente é 1/10 do valor de um item permanente de mesma raridade. Então chegou o momento da primeira tabela, que tem 3 colunas: a raridade, o nível de personagem e o valor estimado em moedas de ouro. Então, um item de raridade comum tem um nível de personagem de 1º nível ou maior, ou seja, já é esperado que um personagem de 1º nível já possa encontrar um item comum, e o valor é de 50 a 100 moedas de ouro. Já um item de raridade incomum, 5º nível ou maior, com valor de 101 a 500 moedas de ouro. Um item raro, 9º nível ou maior, 501 a 5.000 moedas de ouro. Um item mágico muito raro, 13º nível ou maior, de 5.001 a 50.000 moedas de ouro. E por fim, um item mágico lendário, vai surgir ali do 17º nível ou maior e custa 50.001 moedas de ouro ou mais. Comprando e vendendo. A não ser que você decida que sua campanha funciona diferente, a maioria dos itens mágicos são tão raros que eles não estão disponíveis para serem comprados. Itens comuns, como uma poção de cura, podem ser produzidos por um alquimista, herborista ou um conjurador. Isso raramente é tão simples quanto entrar numa loja e escolher um item de uma estante. O vendedor pode exigir o serviço ao invés de moedas. Em uma cidade grande, como uma academia de magia ou um templo principal, comprar e vender itens mágicos pode ser possível ao seu critério. Se o seu mundo possui uma grande quantidade de aventureiros engajados em recuperar itens mágicos antigos, negociar esses itens pode ser mais comum. Mesmo assim, ainda é similar ao mercado de arte fina no mundo real, com leilões apenas para convidados e uma tendência por atrair ladrões.
Vender itens mágicos é difícil na maioria dos mundos de D&D. Primeiramente, pelo desafio de encontrar um comprador. Muitas pessoas adorariam ter uma espada mágica, mas poucas dessas podem pagar por uma. Aqueles que podem pagar por tal item geralmente têm coisas mais práticas com o que gastar. Veja o capítulo 6, chamado Entre Aventuras, que já foi gravado aqui, para uma forma de como lidar com a venda de itens mágicos. Na sua campanha, os itens mágicos podem ser predominantes o suficiente para que os aventureiros possam comprar e vendê-los com algum esforço. Os itens mágicos podem estar à venda em bazares ou em casas de leilão em locais fantásticos, como na Cidade de Bronze, a metrópole planar de Sigil, ou mesmo em cidades mais ordinárias. A venda de itens mágicos deve ser altamente regulada, acompanhada de um próspero mercado negro. Artífices podem construir itens para o uso de forças militares ou aventureiros, como eles fazem no mundo de Eberron. Você também pode permitir que os personagens construam seus próprios itens mágicos, como discutido no capítulo 6. Um pouco mais pra frente no livro, tem um box de texto que se chama Fórmulas de Itens Mágicos, que descreve o seguinte: uma fórmula de um item mágico explica como fazer um item mágico em particular. Tal fórmula pode ser uma excelente recompensa se você permitir que personagens e jogadores construam itens mágicos, como explicado no capítulo 6, chamado Entre Aventuras. Você pode premiar uma fórmula no lugar de um item mágico. Geralmente escrita em um livro ou pergaminho, uma fórmula é um passo mais raro que o item que ela permite que o personagem crie. Por exemplo, a fórmula para um item mágico comum é algo incomum. Não existem fórmulas para itens lendários, porque não tem nada acima de itens lendários. Se a criação de itens mágicos for comum na sua campanha, uma fórmula pode ter uma raridade equiparada ao item que ela permite que o personagem crie. Fórmulas para itens comuns e incomuns podem ser até encontradas à venda, cada uma com o dobro do valor do seu item mágico. Identificando um item mágico. Alguns itens mágicos são indistinguíveis de suas contrapartes não mágicas, enquanto que outros itens mágicos mostram sua natureza mágica conspicuamente, ou seja, de forma visível. Qualquer que seja a aparência de um item mágico, empunhar o item é suficiente para indicar ao personagem que existe algo de extraordinário sobre ele. Descobrir as propriedades de um item mágico não é automático, no entanto. A magia identificação é o meio mais rápido de revelar as propriedades de um item. Alternativamente, um personagem pode se focar num item mágico durante um descanso curto, enquanto estiver em contato físico com o item. No final do descanso, o personagem aprende as propriedades do item, assim como a forma de usá-las. As poções são uma exceção. Provar um pouco é suficiente para dizer ao provador o que a poção faz. Às vezes, um item mágico carrega uma pista de suas propriedades. A palavra de comando para ativar um anel pode estar gravada em pequenas letras dentro dele. Ou um formato de plumas pode sugerir que ele é um anel de queda suave. Vestir ou experimentar um item também pode oferecer dicas sobre suas propriedades. Por exemplo, se um personagem coloca um anel de saltar, você pode dizer: seus passos parecem estranhamente largos. Talvez o personagem pule para cima e para baixo para ver o que acontece. Então você diz que o personagem salta inesperadamente alto. E aqui o livro apresenta uma variação de regra chamada identificação mais difícil. Se você preferir que os itens mágicos tenham um misticismo maior, considere remover a habilidade de identificar as propriedades de um item mágico durante um descanso curto e exija a magia identificação, experimentação ou ambos para revelar o que um item mágico faz. Sintonização, ou em inglês, attunement. Alguns itens mágicos exigem que uma criatura forme uma ligação com eles antes que suas propriedades mágicas possam ser usadas. Essa ligação é chamada de sintonização e certos itens têm um pré-requisito para isso. Se esse pré-requisito for uma classe, por exemplo, uma criatura deve ser um membro dessa classe para se sintonizar ao item. Se o pré-requisito for ser um conjurador, uma criatura se qualifica se ela puder conjurar pelo menos uma magia usando seus traços ou características, mas não uma propriedade de um item mágico ou similar. Sem se sintonizar a um item que requer sintonização, uma criatura ganha apenas seus benefícios não mágicos, a não ser que sua descrição diga o contrário. Por exemplo, um escudo mágico que requer sintonização concede os benefícios de um escudo normal a uma criatura que não esteja sintonizada a ele, mas nenhuma de suas propriedades mágicas.
Se sintonizar a um item requer que uma criatura passe um descanso curto focado apenas nesse item enquanto está em contato físico com ele. E esse descanso curto não pode ser o mesmo usado para aprender as propriedades do item. Esse foco pode ser na forma de prática com arma, para uma arma, meditação, para um item maravilhoso, ou alguma outra atividade apropriada. Se o descanso curto for interrompido, a tentativa de sintonização fracassa. Do contrário, no final do descanso curto, a criatura ganha uma compreensão intuitiva de como ativar quaisquer propriedades mágicas do item, incluindo quaisquer palavras de comando necessárias. Um item pode ser sintonizado a apenas uma criatura por vez, e uma criatura pode se sintonizar a não mais de 3 itens mágicos por vez. Qualquer tentativa de se sintonizar a um quarto item fracassa. A criatura deve terminar sua sintonização a um item primeiro, e além disso, uma criatura não pode se sintonizar a mais de uma cópia de um item. Por exemplo, uma criatura não pode se sintonizar a mais de um anel de proteção por vez. A sintonização de uma criatura com um item termina se a criatura não satisfazer mais os pré-requisitos para a sintonização, se o item ficar por mais de 30 metros de distância por pelo menos 24 horas, se a criatura morrer ou se outra criatura se sintonizar ao item. Uma criatura também pode terminar voluntariamente a sintonização ao passar outro descanso curto focado no item, a não ser que o item seja amaldiçoado, que é o próximo tópico. Itens amaldiçoados. Alguns itens mágicos carregam maldições que atormentam seus usuários. Algumas vezes, muito tempo depois do usuário terminar de usar um item. A descrição do item mágico especifica se o item é amaldiçoado. A maioria dos métodos de identificação de itens, incluindo a magia identificação, falham em revelar tal maldição, apesar do conhecimento poder dar uma dica sobre isso. Uma maldição pode ser uma surpresa ao usuário do item quando o efeito da maldição é revelado. Sintonização com o item amaldiçoado não pode terminar voluntariamente, a não ser que a maldição seja quebrada primeiro, como com a magia remover maldição. Barulho de espada. Categorias de itens mágicos. Cada item mágico pertence a uma categoria: armaduras, poções, anéis, bastões, pergaminhos, cajados, varinhas, armas e itens maravilhosos. Então, vamos para a descrição curtinha de cada um desses itens, dessas categorias. Anéis. Anéis mágicos oferecem uma variedade incrível de poderes para aqueles sortudos o suficiente para encontrá-los. A não ser que a descrição de um anel diga o contrário, um anel deve ser usado em um dedo ou em um dígito similar para que o anel mágico funcione. Agora, a armadura. A não ser que a descrição da armadura diga o contrário, uma armadura precisa ser vestida para que sua mágica funcione. Algumas armaduras mágicas especificam o tipo de armadura que elas são, como uma cota de malha ou armadura de placas. Se uma armadura mágica não especificar o tipo de armadura, você pode escolher o tipo ou determiná-lo aleatoriamente. Armas. Quer seja construída para algum propósito perdido ou forjada para servir os mais altos ideais de cavalaria, as armas mágicas são cobiçadas por muitos aventureiros. Algumas armas mágicas especificam o tipo de arma que elas são em sua descrição, como uma espada longa ou arco longo. Se uma arma mágica não especificar o tipo de arma, você pode escolher o tipo ou determiná-lo aleatoriamente. Se uma arma mágica tiver a propriedade munição, a munição disparada através dela é considerada mágica, com os propósitos de ultrapassar a resistência e imunidade a dano de ataques não mágicos. Bastões. Como um cetro ou algum tipo de cilindro pesado, um bastão mágico é geralmente feito de metal, madeira ou osso. Ele tem entre 30 e 60 centímetros de comprimento, 2,5 centímetros de espessura, ou seja, 1 polegada, e pesa entre 1 e 2,5 quilos. Cajados. Um cajado mágico tem entre 1,5 metro e 1,8 metro de comprimento. Os cajados variam bastante em aparência, alguns possuem diâmetro quase igual e são lisos. Outros são deformados e retorcidos, alguns são feitos de madeira e outros são compostos de metal polido ou cristal. Dependendo de seu material, um cajado pesa entre 1 e 3,5 quilos. A não ser que a descrição do cajado diga o contrário, um cajado pode ser usado como um bordão, ou seja, você pode dar porrada com ele. Itens maravilhosos.
Itens maravilhosos incluem itens vestidos como botas, cintos, capas, luvas e várias peças de joalheria e decoração como amuletos, broches e braceletes. Mochilas, tapetes, bolas de cristal, estatuetas e outros objetos também fazem parte dessa categoria abrangente. Pergaminhos. A maioria dos pergaminhos são magias armazenadas em forma escrita, enquanto que alguns portam encantos únicos que produzem proteções poderosas. O que quer que eles contenham, um pergaminho é um rolo de papel, às vezes preso em bastões de madeira e geralmente mantido em segurança em um tubo de marfim, jade, couro, metal ou madeira. Um pergaminho é um item mágico consumível. Qualquer que seja a natureza da magia contida em um pergaminho, liberar essa magia requer o uso de uma ação para ler o pergaminho. Quando sua magia é invocada, o pergaminho não poderá ser usado novamente. Suas palavras somem ou ele se desfaz em pó. Qualquer criatura que possa compreender a linguagem escrita pode ler o texto arcano de um pergaminho e tentar ativá-lo. Ainda na parte de pergaminhos, o livro apresenta uma variação de regra chamada Fiascos de Pergaminho, que descreve o seguinte: uma criatura que tentar e falhar em conjurar uma magia de um pergaminho de magia deve realizar um teste de resistência de inteligência com dificuldade 10. Se o teste de resistência falhar, role na tabela de Fiasco de Pergaminho, que é uma tabela que tem 6 resultados diferentes, porque você rola um D6 e para cada número que sai no dado, um tipo de resultado. Se sair 1, o resultado é um surto de energia mágica, causa ao conjurador 1d6 de dano de energia por nível de magia. Se sair 2, a magia afeta o conjurador ou um aliado, determinado aleatoriamente, ao invés do alvo pretendido, ou ela afeta um alvo aleatório próximo caso o conjurador fosse o alvo pretendido. 3. A magia afeta um local aleatório dentro do alcance da magia. 4. O efeito da magia é contrário ao efeito normal, mas não é nem nocivo nem benéfico. Por exemplo, uma bola de fogo poderia produzir uma área de frio inofensivo. 5. O conjurador sofre um efeito menor, mas bizarro relacionado à magia. Tal efeito dura apenas pela duração da magia original, ou 1d10 minutos para magias que têm um efeito instantâneo. Por exemplo, uma bola de fogo poderia fazer com que fumaça saia das orelhas do conjurador por 1d10 minutos. E 6. A magia se ativa após 1d12 horas. Nossa! Caso o conjurador fosse o alvo pretendido, a magia funciona normalmente. Se o conjurador não fosse o alvo pretendido, a magia vai na direção geral do alvo pretendido, até o alcance máximo da magia, caso o alvo tenha se movido. Poções. Tipos diferentes de líquidos mágicos são agrupados em categorias de poções. Infusões feitas de ervas encantadas, água de nascentes mágicas ou fontes sagradas e óleos que são aplicados a uma criatura ou objeto. A maioria das poções consiste de 30 ml de líquido. As poções são itens mágicos consumíveis. Beber uma poção ou administrar uma poção em outro personagem requer uma ação. Aplicar um óleo pode levar mais tempo, como especificado na sua descrição. Uma vez usada, uma poção funciona imediatamente e ela é gasta. Além disso, o livro também apresenta uma variação de regra chamada Misturando Poções, que descreve o seguinte: um personagem pode beber uma poção enquanto ainda está sob efeito de outra ou colocar diversas poções dentro de um único recipiente. Os estranhos ingredientes usados na criação de poções podem resultar em interações imprevisíveis. Quando o personagem mistura duas poções, você pode rolar na tabela chamada Miscibilidade de Poção. Se mais de duas forem combinadas, role novamente para cada poção subsequente, combinando os resultados. A não ser que o efeito seja óbvio de imediato, revele-os apenas quando eles se tornarem evidentes. Então vamos ver aqui essa tabela, que tem a rolagem do D100 e o resultado para cada conjunto de números. Então, se sair 1, ou seja, 1% de chance disso acontecer, o resultado é: a mistura cria uma explosão mágica, causando 6d10 de dano de energia ao usuário e 1d10 de dano de energia a cada criatura até 1,5 metro dele, ou seja, adjacente a ele. No caso, esse dano de energia que ele fala aqui é o Force Damage, como se fosse um dano de energia de força. Se o resultado do D100 for de 2 a 8, a mistura torna-se um veneno de ingestão à escolha do mestre. De 9 a 15, ambas as poções perdem o efeito. 16 a 25, uma poção perde o efeito.
26 a 35, ambas poções funcionam, mas com seus efeitos numéricos e durações reduzidos. Uma poção não produzirá efeito se ela não puder ser reduzida à metade dessa forma. Se o resultado for de 36 a 90, ambas as poções funcionam normalmente. 91 a 99, os efeitos numéricos e duração de uma das poções é dobrado. Se nenhuma das poções possuir qualquer coisa para dobrar dessa forma, ela funciona normalmente. E por fim, se sair 100 no resultado do D100 rolado, também aqui 1% de chance disso acontecer, apenas uma das poções funciona, mas seu efeito é permanente. Escolha o efeito mais simples para tornar permanente ou aquele que parecer mais divertido. Por exemplo, uma poção de cura poderia aumentar o máximo de pontos de vida do usuário em 4, ou um óleo de forma etérea poderia aprisionar permanentemente o usuário ao plano etéreo. Ao seu critério, uma magia apropriada, como dissipar magia ou remover maldição, pode terminar esse efeito permanente. E uma adição que eu quero fazer aqui, você pode usar isso como justificativa para poder criar qualquer tipo de personagem com algum efeito ou até maldição, entre aspas, presa ao corpo dele, para sua aventura. E para fechar essa parte de categorias de itens mágicos, as varinhas. Uma varinha mágica tem 40 centímetros de comprimento e é feita de metal, osso ou madeira. Sua ponta é de metal, cristal, pedra ou algum outro material. Vestindo e empunhando itens. Usar as propriedades de um item mágico pode significar vesti-lo ou empunhá-lo. Um item mágico destinado a ser vestido deve ser colocado da forma apropriada. As botas vão nos pés, as luvas nas mãos, chapéus e elmos na cabeça e anéis nos dedos. Uma armadura mágica deve ser vestida, um escudo preso ao braço, uma capa presa aos ombros. Uma arma deve ser segurada na mão. Na maioria dos casos, um item mágico feito para ser vestido pode se ajustar a uma criatura, independentemente de seu tamanho ou compleição. Muitos vestuários mágicos são feitos para serem facilmente ajustáveis ou eles se ajustam magicamente ao usuário. Raras exceções existem. Se a história sugerir uma boa razão para que um item se ajuste apenas a criaturas de um certo tamanho ou tipo, você pode definir que ele não se ajusta. Por exemplo, armaduras feitas pelos Drolls podem se ajustar apenas a elfos. Anões podem fazer itens usáveis apenas por personagens de tamanho e forma anã. Quando um não humanoide tenta vestir um item, use seu critério para definir se o item funciona como pretendido. Um anel colocado num tentáculo poderia funcionar, mas um yuan-ti com cauda de serpente ao invés de pernas não poderia usar botas. Próximo tópico se chama diversos itens do mesmo tipo. Use o senso comum para determinar quando mais de um item mágico de um tipo pode ser usado. Um personagem normalmente não consegue vestir mais de um par de sapatos, um par de luvas ou manoplas, um par de braçadeiras, uma armadura, um item de chapelaria e uma capa. Você pode fazer exceções. Por exemplo, um personagem poderia ser capaz de vestir uma tiara por baixo de um elmo, por exemplo, ou ser capaz de colocar 2 capas. Ou fazer igual eu fiz na aventura A Mina Perdida de Phandelver, onde eu deixei o Clank, o anão guerreiro, vestir uma armadura, uma full plate em cima de outra full plate. Mas era o final da aventura, e como foi feita uma piada sobre isso durante a aventura inteira, eu achei legal trazer isso no final para trazer aquele momento emocionante, já que estava acabando a história. E o outro tópico se chama itens em par. Itens que vêm em par, como botas, braceletes, manoplas e luvas, concedem seus benefícios apenas se ambos os itens do par forem usados. Por exemplo, um personagem vestindo uma bota de caminhar e saltar em um pé e uma bota élfica no outro pé não receberá qualquer benefício de ambos os itens. Agora, eu deixo aqui uma dúvida. Um centauro que tem 4 patas, se ele vestir 2 botas nas 2 patas da frente e 2 botas nas 2 patas de trás, ele recebe benefício de ambos os itens mágicos? Deixa sua resposta aí no episódio. Ativando um item. Ativar alguns itens mágicos requer que o usuário faça algo especial, como empunhar o item e pronunciar alguma palavra de comando. A descrição de cada categoria de item ou item individual detalha como um item é ativado. Determinados itens usam uma ou mais das seguintes regras para sua ativação.
que aí já vou descrever. Se um item requer uma ação para ser ativado, essa ação não é função da ação de usar um item. Portanto, uma característica como as mãos rápidas de um ladino não pode ser usada para ativar um item. Então, quais são os tipos de ativação? Palavra de comando, consumíveis, magias e cargas. Palavra de comando. Uma palavra de comando é uma palavra ou frase que deve ser falada para que um item funcione. Um item mágico que requer uma palavra de comando não pode ser ativado em uma área onde o som é impedido, como na área da magia Silêncio. Consumíveis. Alguns itens são gastos quando são ativados. Uma poção ou um elixir deve ser engolido ou um óleo que deve ser aplicado no corpo. As escritas desaparecem de um pergaminho quando é lido e uma vez utilizado, um item consumível perde sua mágica. Magias ou spells, feitiços. Alguns itens mágicos permitem que o usuário conjure uma magia através do item. A magia é conjurada no menor nível de magia possível, não gasta qualquer dos espaços de magia do usuário e não requer qualquer componentes, a não ser que a descrição do item diga o contrário. A magia usa seu tempo de conjuração, distância e duração normais, e o usuário do item deve se concentrar se a magia requer concentração. Muitos itens, como poções, ignoram a conjuração da magia e conferem os efeitos da magia com sua duração usual. Determinados itens são exceções a essas regras, mudando o tempo de conjuração, duração ou outras partes da magia. Um item mágico, como um cajado, pode requerer que você use sua própria habilidade de conjuração quando você conjura uma magia do item. Se você possuir mais de uma habilidade de conjuração, você escolhe qual utilizar com o item. Se você não possuir a habilidade de conjuração, talvez você seja um ladino com uma característica chamada usar instrumento mágico. Seu modificador de habilidade de conjuração é +0 para o item e seu bônus de proficiência não se aplica. Por fim, as cargas. Alguns itens mágicos possuem cargas que devem ser gastas para ativar suas propriedades. O número de cargas restantes de um item é revelado quando uma magia identificação é conjurada nele, assim como quando uma criatura se sintoniza a ele. Além disso, quando um item recupera cargas, a criatura sintonizada a ele descobre quantas cargas ele recuperou. E antes de encerrar essa parte, tem uma caixinha de texto com uma variação de regra chamada varinhas que não se recarregam. Uma varinha típica possui cargas consumíveis. Se você gostaria que varinhas fossem um recurso limitado, você pode fazer com que algumas delas sejam incapazes de se recarregar. Considere aumentar o número base de cargas de tais varinhas até o máximo de 25 cargas. Essas cargas nunca são recuperadas quando são gastas. Resiliência do item mágico. A maioria dos itens mágicos são objetos de artesanato extraordinários. Graças a uma combinação de construção cuidadosa e reforço mágico, um item mágico é, no mínimo, tão durável quanto um item não mágico de mesmo tipo. A maioria dos itens mágicos, diferente de poções e pergaminhos, possuem resistência a todos os danos. Artefatos são praticamente indestrutíveis, necessitando de medidas extraordinárias para serem destruídos. Características especiais. Você pode adicionar distinção a um item mágico ao pensar na sua história passada. Quem fez o item? Existe algo diferente sobre sua construção? Por que ele foi feito e para que ele era originalmente usado? Que conjunto de sofismas mágicos menores ele compartilha com outros itens do seu tipo? Responder essas perguntas pode ajudar a transformar um item mágico genérico, como uma espada longa +1, em uma descoberta mais interessante. A tabela a seguir pode ajudar você a adquirir respostas. Role quantas vezes quiser nessas tabelas. Algumas das descrições da tabela fazem mais sentido para uns itens que outros. Alguns itens mágicos são feitos apenas por certos tipos de criaturas. Por exemplo, um manto élfico é feito por elfos, ao invés de anões. Se você rolar algo que não faça sentido, role novamente. Escolha uma descrição mais apropriada ou use o detalhe rolado como inspiração para fazer o seu próprio. Então, cheguei aqui na parte de tabelas, mas são tabelas que contam historinhas. Então, a primeira tabela se chama Quem o criou ou era destinado a usá-lo, no caso, o item mágico. Você vai rolar um D20 e, de acordo com o resultado, vai sair uma historinha do criador ou usuário pretendido. Então, se você rolou o D20 e saiu 1, o resultado é aberração. O item foi criado por aberrações em tempos antigos, possivelmente para o uso de seus escravos humanoides favoritos.
Quando visto de soslaio, né, de canto de olho, o item parece estar se movendo. Se o resultado do D20 for de 2 a 4, humano. O item foi criado durante o apogeu de um reino humano caído, ou ele tem relação com o humano das lendas. Ele pode conter escritas em uma língua esquecida ou símbolos cujo significado se perdeu com as eras. Se sair 5, celestial. A arma pesa metade do peso normal e está inscrita com asas plumadas, sóis e outros símbolos do bem. Corruptores consideram a presença do item repulsiva. Se o resultado for 6, dragão. Este item é feito de escamas e garras retiradas de um dragão. Talvez ela personifique metais preciosos e gemas do tesouro do dragão. Ela fica ligeiramente quente quando está a pelo menos 36 metros de um dragão. Se o resultado for 7 no D20, draw. O item pesa metade do normal, ele é preto e inscrito com aranhas e teias em honra a Loth, a deusa dos draws. Ele pode não funcionar direito ou se desintegrar, se exposto à luz solar por 1 minuto ou mais. Se o resultado do D20 for 8 ou 9, anão. O item é resistente e possui runas anãs trabalhadas em sua confecção. Ele poderia estar associado a um clã que gostaria de vê-lo voltar aos seus salões ancestrais. Se o resultado for 10, elemental do ar. O item pesa metade do normal e parece vazio. Caso ele seja feito de tecido, ele é transparente. Se o resultado for 11, elemental da terra. Este item deveria ser construído de pedra. Quaisquer elementos de tecido ou couro é rebitado com rochas finamente polidas. Se o resultado for 12, elemental do fogo. Este item é quente ao toque e quaisquer partes de metal são feitas de ferro preto. Símbolos de chamas cobrem sua superfície. Tons de vermelho e laranja são as cores predominantes. 13. Elemental da água. Escamas de peixe lustrosas substituem o couro e tecido neste item e porções de metal são substituídas por conchas e corais trabalhados tão rígidos quanto qualquer metal. Se o resultado do D20 for 14 ou 15, elfo. O item pesa metade do normal. Ele é adornado com símbolos da natureza, folhas, vinhas, estrelas e similares. 16. Fada. O item é estranhamente trabalhado nos materiais mais finos e brilha com uma leve radiação na luz da lua, emitindo penumbra num raio de 1,5 metro. Qualquer metal nele é prata ou mitral, ao invés de ferro ou aço. 17. Corruptor, ou Fiend. O item é feito de ferro preto, chifres inscritos com runas e quaisquer componentes de tecido ou couro são feitos de pele de corruptores. Ele é quente ao toque e ostenta faces maliciosas ou runas vis gravadas em sua superfície. Celestiais consideram a presença do item repulsiva. 18. Gigante. O item é maior que o normal e foi construído por gigantes para ser usado por seus aliados menores. 19. Gnomo. O item é construído para parecer ordinário e pode parecer gasto. Ele também pode incorporar engrenagens e componentes mecânicos, mesmo que esses não sejam essenciais para o funcionamento dele. E 20. Morto-vivo. O item incorpora figuras da morte, como ossos e caveiras, e ele poderia ser construído com partes de corpos. Ele parece frio ao toque. Outra tabela, que vai trazer uma outra pergunta, é: qual seria o detalhe sobre a história dele, a história desse item mágico? Você vai rolar um D8 nessa tabela e para cada resultado do D8, um tipo de história. Então, se sair 1, a história é arcana. Este item foi criado por uma antiga ordem de conjuradores e ostenta o símbolo da ordem. 2. Destruidor. Este item foi criado pelos inimigos de uma cultura ou espécie de criatura em particular. Se a cultura ou criaturas ainda estiverem por aí, eles podem reconhecer o item e considerar o portador como um inimigo. 3. Heróico. Um grande herói certa vez empunhou este item. Qualquer um que seja familiarizado com a história do item espera grandes feitos do novo usuário. 4. Ornamento. O item foi criado para honrar uma ocasião especial. Gemas inseridas, ouro e platina incrustada e filigranas de ouro ou prata adornam sua superfície. 5. Profecia. O item carrega uma profecia. Seu portador é destinado a ter um papel fundamental em eventos futuros. Alguém que queira ter esse papel poderia tentar roubar o item, ou alguém que deseje impedir que a profecia se cumpra poderia tentar matar o portador do item. 6.
religioso. Este item foi usado em cerimônias religiosas dedicadas a uma divindade em particular. Ele ostenta símbolos sagrados trabalhados nele. Os seguidores do deus podem tentar persuadir o dono a doá-lo a um templo, roubar o item para eles mesmos ou celebrar o uso dele por um clérigo ou paladino da mesma divindade. 7. Sinistro. Este item é ligado a um efeito de grande mal, como um massacre ou um assassinato. Ele poderia ter um nome ou estar firmemente associado ao vilão que o usou. Qualquer um familiarizado com a história do item está inclinado a tratar o item e seu dono com desconfiança. Por fim, se o resultado do D8 for 8, é um símbolo de poder. Este item, certa vez, foi usado como parte de uma regalia real ou um distintivo de alta patente. Seu antigo dono ou os descendentes dessa pessoa podem querê-lo. Ou alguém pode, erroneamente, presumir que seu novo dono é o herdeiro legítimo do item. Próxima tabela se chama Qual propriedade menor o item possui? Então você vai rolar um D20 e para cada resultado um tipo de propriedade menor. Vamos lá, se sair 1 no D20, iluminação. O portador pode usar uma ação bônus para fazer com que o item emita luz brilhante num raio de 3 metros e penumbra por mais 3 metros adicionais, ou também para extinguir a luz que ela está emitindo. 2. Compasso. O portador pode usar uma ação para descobrir em que direção é o norte. 3. Consciencioso. Quando o portador deste item presencia ou realiza um ato maligno, o item profere frases de conscientização. 4. Escavador. Quando estiver no subterrâneo, o portador deste item sempre sabe a profundidade que o item está da superfície e a direção da escadaria, rampa ou outro caminho mais próximo que leve à superfície. 5. Reluzente. O item nunca fica sujo. 6. Guardião. O item sussurra avisos ao portador, conferindo a ele mais 2 de bônus na iniciativa caso o usuário não esteja incapacitado. 7. Harmônico. Se sintonizar com este item requer apenas 1 minuto. 8. Mensagem escondida. Uma mensagem está escondida em algum lugar no item. Ela pode ser visível apenas em determinado período do ano, sob a luz de uma fase da lua ou em um local específico. 9. Chave. O item é usado para destrancar um recipiente, câmara, cofre ou outra entrada. 10. Idioma. O usuário pode falar e compreender o idioma à escolha do mestre, enquanto o item estiver consigo. 11. Sentinela. Escolha um tipo de criatura que seja inimiga do criador do item. Este item brilha levemente quando tais criaturas estiverem até 36 metros dele, ou equivalente a 120 pés. Se eu não me engano, esse é a propriedade que a ferroada tem no Senhor dos Anéis, né? 12. Chantre. Toda vez que este item golpeia ou é usado para atingir um adversário, seu portador ouve um fragmento de uma canção antiga. 13. Material estranho. O item foi criado a partir de um material bizarro para seu propósito. A sua durabilidade não é afetada. 14. Temperado. O portador não sofre qualquer desconforto em temperaturas tão frias quanto menos 30 graus Celsius ou tão quentes quanto 50 graus Celsius. 15. Inquebrável. O item não pode ser quebrado. Meios especiais devem ser usados para destruí-lo. Tá aí o anel, um anel, né, que também é um item lendário, né? 16. Líder de guerra. O portador pode usar uma ação para fazer com que sua voz seja ouvida claramente até 90 metros até o final do próximo turno dele. Em inglês está marcado 300 pés. 17. Aquático. Este item flutua na água em outros líquidos. Seu portador tem vantagem em testes de força-atletismo para nadar. Tá mais para boia do que aquático, né? 18. Perverso. Quando o portador tem uma oportunidade de realizar uma ação egoísta ou maligna de alguma forma, o item incentiva o portador a fazê-lo. 19. Ilusão. O item é imbuído com magia de ilusão, permitindo que seu portador altere a permanência do item de formas discretas. Tais alterações não mudam como o item é vestido, carregado ou empunhado, e elas não afetam suas outras propriedades mágicas. Uma questão estética. Por exemplo, o usuário poderia fazer um robe vermelho parecer azul ou fazer um anel de ouro parecer feito de marfim. O item volta à sua aparência verdadeira quando ninguém estiver carregando ou vestindo. E por fim, 20. Role 2 vezes, jogando novamente quaisquer 20 adicionais.
Ó, que legal. E aí fica com mais de uma propriedade menor, o item. E a última tabela tem o seguinte questionamento. Qual peculiaridade ele possui? Você vai rolar um D12, se sair um, abençoado. Enquanto estiver de posse do item, o portador sente-se afortunado e otimista sobre o que o futuro trará. Borboletas e outras criaturas inofensivas poderiam aparecer na presença do item. Se sair 2, confidente. O item ajuda seu portador a se sentir seguro de si. 3, avarento. O usuário do item torna-se obcecado por bens materiais. 4, quebradiço. O item racha, se despedaça, se parte ou quebra levemente quando o usuário o empunha, veste ou ativa. Essa peculiaridade não afeta as propriedades do item, mas se o item tiver sido muito usado, ele parecerá decrépito. 5. Faminto. As propriedades mágicas deste item funcionam apenas se sangue fresco de um humanoide tiver sido aplicado nele nas últimas 24 horas. Ele precisa de apenas uma gota para se ativar. 6. Barulhento. O item emite um barulho alto, como um som estridente, um grito ou ressoar de um gongo, quando usado. 7. Metafórico. O item, periodicamente e aleatoriamente, altera sua aparência de formas suaves. O portador não tem controle sobre essas pequenas alterações, que não têm quaisquer efeitos no uso do item. 8. Balbuciante. O item resmunga e balbucia. Uma criatura que ouça atentamente o item pode aprender algo útil. 9. Doloroso. O portador experimenta um rápido momento inofensivo de dor quando usa o item. 10. Possessivo. O item requer sintonização quando é empunhado ou vestido pela primeira vez e ele não permite que seu usuário se sintonize a outros itens. Só que outros itens já sintonizados ao usuário continuam assim até que sua sintonização termine. 11. Repulsivo. O portador tem uma sensação de desastre quando está em contato com o item e continua a sentir desconforto enquanto o portar. E, por fim, 12. Preguiçoso. O portador deste item sente-se preguiçoso e letárgico. Enquanto estiver sintonizado com o item, o portador precisa de 10 horas para terminar um descanso longo. E assim eu encerro mais um Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de deixar um like, um joinha, um coraçãozinho, onde quer que você esteja ouvindo esse episódio, porque isso ajuda a tornar o nosso material mais relevante e aparecer para outras pessoas. É um pequeno esforço de sua parte, mas de grande ajuda pra gente. Não se esqueça disso, beleza? Agradeça ao Gleico Vieira Pereira por mais uma edição fantástica. E se você acessar o post desse episódio, você vai visualizar que tem um material novo na Amazon.com.br, um link de afiliado, que é Dungeons & Dragons Rules Expansion Gift Set, que é o kit de expansão de regras do D&D, 5ª edição. Lá dentro tem 3 livros em inglês, não tem tradução para eles ainda, que é o Tasha's Cauldron of Everything, ou Caldeirão de Taxas para Tudo, o Xanatar's Guide to Everything, que em inglês o pessoal fala Xanatar, X, né? Xanatar's, que é o Guia de Xanatar para Tudo, e também mais um 3º livro, que é o Monsters of the Multiverse, ou Os Monstros do Multiverso. Além dos 3 livros, vem um novo Escudo do Mestre com uma nova ilustração e tudo isso vem dentro de um box, uma caixa lindíssima para você poder guardar, né, na sua estante e ficar ali enfeitando. Dê uma olhadinha no nosso link de afiliado, se você quiser uma cópia. Esses são livros com edição limitada. Eles imprimem uma parte, geralmente não tem reimpressão desse material. Então, corre lá, garante sua cópia e é claro que ao comprar isso você não paga mais caro, mas no link de afiliado da Amazon, a Amazon nos paga um percentual por estar divulgando esse material. E não perca o próximo episódio, onde eu vou começar finalmente a descrever cada item mágico em ordem alfabética, mas em ordem alfabética em português, para facilitar a minha vida aqui e a vida de você que está ouvindo. Começando então com os itens mágicos que começam com a letra A. Então é isso, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.